Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus tem misericórdia de nós. Nós pedimos o teu favor nessa noite, de que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, de que o Senhor, Pai, nos alerte para a necessidade do choro santo, do choro espiritual, da maneira como aqui será exposta. Tem misericórdia da tua igreja como ouvinte, de mim, Senhor Deus, como expositor da tua palavra nessa noite. Eu te peço que o Senhor fale conosco. Se temos achado graça aos olhos do Senhor, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos aqui nessa noite, que o Senhor mova corações, quebrante, faz forte ao que está abatido, Pai, ao que está caído, levanta e aqueça esse coração endurecido, Pai. Assim nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, querido. Meus irmãos, semana passada nós tivemos vários campeões estaduais pelo Brasil afora. Rio de Janeiro a gente teve o Flamengo, que foi campeão. No Rio Grande do Sul a gente teve o Grêmio. Em São Paulo a gente teve o Corinthians e infelizmente aqui em Minas a gente teve o Cruzeiro. Brincadeiras à parte, irmãos, uma coisa me chamou a atenção, que foi o choro dos torcedores, tanto daqueles que conquistaram a vitória, quanto daqueles que foram derrotados. Choro é algo que é comum, mas é algo que me chamou a atenção. Agora, nessa sexta-feira, uma jovem que eu tenho no Facebook escreveu que foi assistir esse que é o último filme da saga dos Vingadores, e depois que acabou o filme, ela não se conteve e se derramou em lágrimas e chorou, e isso e aquilo. Depois chega para mim um print de uma mulher lá na China, no Japão, não sei, que estava assistindo esse filme dos Vingadores e simplesmente começou a chorar, perdeu o ar e teve que ser levada para o hospital, de tanto que foi. Irmãos, eu não sei o que você pensa a respeito desse assunto, sobre essas lágrimas que são derramadas sobre futebol, heróis e seja o que for, mas eu confesso que eu entendo. Eu não digo que eu concordo, ou muito menos que está correto, mas que eu entendo. A verdade, irmãos, é que nós reagimos a coisas que são importantes para nós. Não há como nós ficarmos apáticos a coisas que nos movem, que é interessante, coisas que nós gostamos. Eu não consigo, por exemplo, ver as conquistas do meu filho e não reagir, não me emocionar. Ele nascer, ele falar as primeiras palavras, que inclusive foi papá. Eu não consigo, irmãos, ficar neutro vendo o meu filho dar os primeiros passos, quando ele escreveu o nome dele pela primeira vez. Eu não consigo não reagir ao ver o meu filho juntando as sílabas e formando palavras, lendo por si mesmo. Todas essas coisas, elas são importantes para mim. E coisas que são importantes nos fazem reagir, nos fazem nos emocionar. Eu me lembro bem do meu casamento. Toda vez que eu penso no meu casamento, adivinha quem eu pensei que iria chorar? Adivinha quem chorou? Foi emocionante para mim. Foi emocionante ver, foi lindo ver, irmãos, a minha esposa entrando na igreja, porque aquela era uma realização de um sonho. Ali estavam os meus amigos, ali estava a minha família, ali estava meu pai, que foi quem realizou o meu casamento. Essa, irmãos, é uma memória que o tempo não apagou e o tempo não vai apagar, porque são coisas, irmãos, que mexem, porque são coisas que são importantes para mim. Nós demonstramos nossas afeições, irmãos, pelas coisas que mexem conosco. Nós reagimos. Se é emocionante, nós choramos mesmo. Afinal, nós somos humanos. Nós somos humanos. Talvez se eu perguntar aqui para você, qual que é o motivo que te faz chorar, que você considera mais bobo, talvez, irmãos, sairiam histórias engraçadíssimas aqui. Natália chora assistindo Titanic. Esses dias eu peguei Natália chorando, assistindo um filme na sessão da tarde. E era um filme sobre um jogador de futebol americano que ganhou o campeonato.
para você ver o nível. Mas tudo bem, não há problema de emocionar, não há problema. Naquele momento era importante, naquele momento falou profundamente ao coração. Nós não somos robôs, não somos robôs. Não há, irmãos, problema em chorar. Aliás, deixa eu repetir, não há problema em chorar. O problema, muitas das vezes, é quando nós não choramos. Quando nós não choramos. O problema, irmãos, é quando nós estamos secos, ao ponto de que nada, nem ninguém é capaz de arrancar de nós uma lágrima sequer. Uma lágrima sequer. Os hinos mais lindos, mais bem cantados, mais bem tocados, as pregações mais elaboradas, mais que falam profundamente, não mexem conosco. Nós não conseguimos reagir, nós não temos sequer um desejo de mudança. Isso não provoca, são coisas que não provocam mais nada em nós. O problema, Aline, é quando nós temos uma facilidade tremenda de chorar por coisas que não merecem as nossas lágrimas, mas nós não choramos por aquilo que é realmente importante. Você se emociona com seu time de futebol, mas é seco com questões familiares. Você se emociona quanto ao rumo das eleições, mas não solta um sorriso quanto à realização de um sonho da sua esposa. Você se emociona com um filme, mas não consegue demonstrar sentimento pelo cara que dormiu no seu portão, porque ele não tem onde morar, ele não tem para onde ir. O problema não é quando nós choramos. O problema, irmãos, é quando nós estamos com o coração endurecidos. Você se emociona com tudo, se emociona com o mundo, mas não chora pelas próprias misérias. Nós temos visto essa realidade dentro da igreja. Eu acho que ficou bem claro para nós que coisas que são importantes merecem as nossas afeições, merecem os nossos sentimentos, não ficou? Tenho certeza que sim. Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou pela sua vida espiritual? Qual foi a última vez que você chorou porque entendeu que o seu pecado faz separação entre você e Deus? Que você entendeu que você é um miserável, que você fere a imagem desse Deus que é santo, desse Deus que é amável, desse Deus que é puro? Eu estou perguntando quando, na esperança de que você tenha feito isso alguma vez na sua vida. Mas o mais comum, irmãos, tristemente, é comum nós encontrarmos, irmãos, crentes que nunca derramaram uma lágrima sequer pela sua vida, por questões espirituais, pela sua vida espiritual. Nunca se desmancharam aos pés de Jesus, como nós vemos aquela mulher lá em Lucas 7, que chora lágrimas de arrependimento, molhando os pés, lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas, secando com seu cabelo. Nós não encontramos isso mais. A verdade é que nós temos muitas pessoas dentro da igreja, trabalhando na igreja, mas que estão secos espiritualmente. São pessoas que não choram mais, ou nunca choraram. São pessoas amargas, que simplesmente assistem o culto, mas não cultuam em espírito e em verdade. São pessoas que justificam a sequidão, dizendo, em um culto racional, não há demonstração de sentimento, porque senão pode soar como emocionalismo. Ô bobão, emoção e emocionalismo não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Será que você que pensa assim, não leu o que Jesus acabou de dizer para nós? Jesus diz que felizes são os que choram. Eu sei o quanto que isso parece contraditório, porque talvez a ideia de alegria excluiria lágrimas, mas não na ótica divina. Jesus diz que os que choram serão consolados, os que choram são felizes. Mas como entender isso? Será que se trata de um choro comum por coisas que são comuns? Primeiro ponto aqui que nós vamos observar, irmãos, e entender que esse choro que Jesus requer dos seus servos não é um choro que se trata de coisas carnais. Não é um choro, por exemplo, quando as nossas vontades não são satisfeitas. Nós vemos esse tipo de choro nas Escrituras. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Aminon. Aminon era filho de Davi, e a Bíblia diz que Aminon se apaixonou pela irmã dele, Tamar. Mas, puxa vida, era sua irmã.
se deitar com ela seria cometer incesto. Mas ele está tão decidido, Marcos, tão decidido a cumprir ali, pelo aquele desejo, que ele trama toda uma história para sua irmã vir e deitar com ele. Ele pega a sua irmã, estupro, se deita com ela, e após ter se satisfazido ali, a Bíblia diz que ele simplesmente, irmãos, ignora e toma aversão por ela, como se ela fosse um bicho. Ele chora para poder conseguir o que desejava. E o que ele desejava? Algo carnal, além de ser algo cruel. Não é desse choro que Jesus está falando. Não é o choro que nós vemos em Acabe. Acabe, irmãos, ele desejava a vinha de Nabote. Lá em 1 Reis 21, conta que desejando, irmãos, ele prometeu mundos e fundos para ter a vinha de Nabote, que era mais próxima da sua casa. E quando ele recebeu um não como resposta, a Bíblia diz que ele fica todo chateado, choroso, por não ter tido a vontade dele satisfeita. Não é sobre esse tipo de choro que Jesus está falando. Muito menos é o choro que nós encontramos em Faraó. A Bíblia diz que quando Faraó libertou o povo de Israel, ele se arrependeu de ter feito aquilo e ficou totalmente choroso mediante aquela situação. Você lembra do caso? Pragas e mais pragas assolando o povo do Egito, quando o Faraó decide ali libertá-los. Mas logo após, irmãos, eles serem libertos, Faraó se arrepende do que tinha feito e chora por ter feito bem. Não, definitivamente não é esse choro pelo qual Jesus está falando, que vai ser consolado. Não se trata, no segundo ponto, não se trata, irmãos, de um choro de remorso. Há uma diferença muito grande entre o choro do arrependimento e o choro do remorso. Remorso é tristeza pelas consequências do erro. No remorso, a pessoa chora porque ela foi descoberta, e isso vai trazer consequências para ela, por isso que ela chora. Vou te dar um exemplo. Um jovem que foi pego porque estava colando numa prova, se entristece, mas é um entristecimento de arrependimento ou de remorso? Remorso. Ele está entristecido porque ele foi pego. Não é porque ele fez algo imoral, mas é porque ele foi pego. E aí vai ter a prova anulada e vai vir uma série de consequências por causa daquela ação. Um homem que foi pego num caso, uma mulher em um caso de adultério, se entristece porque se arrependeu, se entristece por causa de remorso. Na grande maioria das vezes é remorso. Ele está triste não é por ter quebrado os votos matrimoniais, mas está triste porque foi pego. Talvez se não tivesse sido pego, estaria na mesma prática. É óbvio que a pessoa pode cair em si e realmente se arrepender, mas você precisa entender que remorso não é arrependimento. A Escritura nos diz a respeito de remorso. Nós vemos o remorso, irmãos, na vida de Caim, por exemplo. Quando Caim, ele matou seu irmão Abel, a Bíblia diz que Deus o confrontou. Deus confrontou com relação ao seu pecado. As consequências vieram sobre a vida dele. E o que ele faz? Se entristece. Porque tinha matado o irmão? Não. Mas porque as consequências seriam pesadas. Lá em Gênesis 4,13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Percebeu? O castigo era mais pesado do que a consciência. O problema não estava aqui em ter assassinado o irmão. O problema era ter recebido o castigo. Não se trata de quebrantamento. Não se trata, Camila, de alguém que foi afligido pelo pecado. A aflição está na consequência que veio. Remorso não é arrependimento. Você acha que só porque se entristeceu, quer dizer que você está arrependido? Você pode muito bem ter se entristecido, pode ter chorado, porque foi pego com a boca na botija. Pode ter muito bem acontecido isso, mas não gerou arrependimento sincero no coração. Paulo, ele fala isso lá em Coríntios, e eu quero que você abra comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, versículo de número 9. Olha o que esse texto vai trazer para nós, para dar mais força ao nosso argumento. 2 aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9. Olha o que Paulo diz: agora me alegro
não porque fostes contristados, ou seja, porque vocês estão entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Olha o verso 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando sobre uma tristeza de remorso, uma tristeza de arrependimento, uma tristeza que vem do mundo, uma tristeza que vem diretamente de Deus. Jesus, irmãos, requer de nós um arrependimento sincero, algo que brota do nosso coração e que gera em nós quebrantamento genuíno, verdadeiro, de uma pessoa que entende que feriu primeiramente a Deus antes de ferir o próximo. É alguém que chora não por causa do medo das consequências, mas chora porque errou, chora porque feriu, chora porque traiu, e se arrepende amargamente. Se arrepende, irmãos, um arrependimento sincero, se essa pessoa pudesse voltar no tempo, ela faria diferente. Aí a gente vê a pessoa dando mostras de que se arrependeu realmente. O reverendo Augusto Nicodemos tem uma frase, ele diz que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Pode muito bem estar entristecido, mas está entristecido porque pegaram você na prática. E não é isso que Deus requer de nós. Mas então, qual é esse tipo de choro? Qual é o choro que Jesus está falando? Qual é o choro que receberá consolo do Senhor? Você sabe qual que é o choro, irmãos? Daqueles que receberão esse consolo, que a palavra do Senhor assim nos garante, irmãos? É o choro de quem sabe quem Ele é, de quem reconhece quem Ele é. É o choro de quem olha no espelho e reconhece as suas misérias, que reconhece os seus pecados. Nós vemos esse tipo de sinceridade na vida de Davi. Davi, quando o profeta Natan chegou, apontou o dedo no rosto de Davi e disse assim: você, esse homem, depois de ter contado aquela história, você, esse homem, irmãos, a gente não vê Davi mandando colocar a cabeça de Natan a prêmio. Nós não vemos, irmãos, Davi chegando, empurrando, dizendo: não, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. A gente não vê, irmãos, Davi realizando qualquer outra coisa, a não ser dizendo: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Esse, irmãos, é o coração de um homem arrependido, que reconhece quem ele realmente é. Salmo 51, no verso 5, Davi, fazendo a sua oração de contrição, de arrependimento, ele vai dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabe quem ele é, ele sabe da sua condição, ele sabe que é pecador. Lembra o que nós falamos na última pregação? Nós chegamos à conclusão, irmãos, que todos nós somos pecadores, que não tem como nós nos salvarmos, que nós somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Esse homem que reconhece seus pecados é humilde de espírito. Lembra? Nós falamos sobre isso. O homem que se vê, que reconhece, ele é o homem de espírito, ele é humilde de espírito. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa é eu reconhecer que eu sou pecador, e outra coisa é eu chorar por causa disso. Uma coisa é eu saber que eu sou pó, que nós somos pó, e outra é eu lamentar por essa situação. Eu posso muito bem reconhecer, dizer: sim, eu sou um pecador, sim, eu careço da misericórdia de Deus, mas não fazer nada além disso. Uma coisa é confissão, sim, confesso que sou, e outra coisa é contrição, que é: sim, tem misericórdia de mim, Senhor. Está faltando pessoas para chorar, está faltando choro no nosso meio. Está faltando, irmãos, é o entristecimento que o Espírito traz aos nossos corações. O entristecimento. Aqueles que são, irmãos, realmente salvos, eles vão fazer como Davi. Eles vão reconhecer os seus pecados, eles vão chorar, eles vão reagir por causa dessa situação. Lembre-se, nós falamos que nós manifestamos
diante de coisas que são importantes para nós. E esse é o caso. Puxa vida, eu reconheço que eu sou pecador, que eu falo, que eu faço, que eu penso, que eu deixo de fazer coisas que entristecem o meu Deus. Como é que eu não vou reagir, irmãos, olhando para dentro de mim e vendo quem eu sou? Como é que eu não vou chegar diante da presença de Deus quebrantado, com o coração contrito? Eu mandei essa semana no grupo da igreja uma frase do John Stott que diz respeito a esse assunto. John Stott diz que é impossível que nós encaremos a cruz de Cristo com integridade e não sintamos vergonhas de nós mesmos. Irmãos, é impossível você olhar para a cruz, você olhar para a cruz, olhar para um espelho, olhar para dentro de si mesmo e você ficar neutro. Se você é filho de Deus, isso não vai acontecer. Você é um filho de Deus, isso não vai acontecer. Quando eu olho para dentro de mim e vejo o que eu sou capaz de fazer, eu me envergonho e eu choro, porque eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. O apóstolo Paulo, o texto que nós lemos aqui, quando ele faz a análise da sua própria vida, irmãos, ele vai dizer: miserável homem que sou. Tem uma exclamação ali. Paulo está olhando para dentro da sua vida, ele diz assim: ó, há uma lei agindo no meu corpo, há uma lei, é a luta da carne contra o espírito, e ele chega à conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará da sentença, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? É um homem olhando e se arrependendo diante daquela situação. E a resposta dele, irmãos, é a resposta para você que chora, para você que realmente se importa. A resposta do apóstolo Paulo é: graças a Deus por Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Essa é a segurança que nós temos. Você que chora, querido, pelos seus pecados, que reconhece primeiramente a sua miséria, para você que faz como o Senhor Jesus Cristo, que chorou pelos corações endurecidos, para você que fala como o salmista: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Para você que faz como Jeremias, chamado de o profeta chorão, chora pela restauração de Israel. Para você que, como Paulo, chora por aqueles que são inimigos da cruz, saiba que a você pertence o consolo. Saiba que a você que chora, para você que clama, para você pertence o consolo. E saiba, em nome de Jesus, que está chegando o dia em que o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Está chegando o dia, querido, em que o Senhor há de uma vez por toda acabar com todas as coisas que nos fazem chorar. Está chegando esse dia. Você que viu dias sombrios dentro do seu lar e chorou. Você que viu essa igreja passar por momentos de crise e chorou, pedindo a Deus que intervisse em favor dessa igreja. Você que tem clamado pela vida do seu filho, pela vida do seu marido, pela vida do seu cônjuge, pela vida do seu amigo. Você que tem chorado pelo país, em nome de Jesus, não para. Não para, porque é uma promessa sobre a vida, querido, daqueles que choram. Qual é a promessa, pastor? A promessa de que o Senhor Jesus vai te consolar. O próprio Deus nos promete, querido, o próprio Deus nos promete consolo. Deus nos consolará. Para você que se entristece, para você que não dá de ombro para os problemas, mas que reage chorando, saiba que o Senhor Jesus Cristo traz consolo para a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor Jesus traz consolo para aqueles que choram. Para concluir, irmãos, muitas das vezes, o que tem acontecido é de nós apoiarmos na graça. Somos perdoados, e é pela graça. Somos isso e mais aquilo. Irmãos, e nós não damos importância para o perdão que nós temos no Senhor, de maneira que faz o nosso coração estar contrito. A gente se apoia na graça, irmãos, e vamos viver uma vida tranquila, porque se pecar é só se arrepender.
que Deus concede graça e misericórdia. E com isso, sabe o que tem acontecido, irmãos? O que tem acontecido é que nós temos feito pouco caso dos nossos pecados. A verdade, irmãos, é que não existe tristeza suficiente em nosso coração para nos fazer chorar. Quem sabe você não é essa pessoa que está seca. Quem sabe você não é esse homem, essa mulher que já não chora mais, que já não clama mais, que já não se importa mais, que entra e sai no culto e parece que veio assistir um filme, aliás, talvez se tivesse assistido o filme, tinha reagido melhor do que reagiu. 3 perguntas para você ir para sua casa meditando. Primeiro, você tem chorado pelos seus pecados? Ou simplesmente diz que Deus vai te perdoar, e Ele vai te perdoar, e você faz da sua liberdade em Cristo libertinagem? Tem chorado? Segundo, você tem chorado pelos pecados daqueles que estão ao seu redor, como a Bíblia assim nos ensina? Chorando porque o filho da sua amiga está naquela situação? Chorando pela vida do outro, que você sabe que está assim? Chorando porque o mundo anda de pernas para o ar? Responde para o seu coração. Terceiro, como você reagirá a partir de hoje, sabendo que você precisa ser mais sensível e chorar, se entristecer pelos seus pecados, entristecer com a tristeza que vem do céu, que é a tristeza que provoca em nós arrependimento? Qual vai ser a sua reação a partir de hoje? Meu desejo, irmãos, é que Deus te provoque. Meu desejo, irmãos, é que a partir de hoje você traga lenços para cá. Porque Deus, querido, vai fazer brotar no teu coração quebrantamento. Você está diante do grande eu sou. Você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele te deu uma oportunidade de poder servi-lo. Ele te deu a oportunidade de poder abrir os seus olhos, abrir os seus lábios e cantar louvores ao santo nome dEle. Aí você vem igual publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que Deus provoque em nós, irmãos, corações, queridos, tomado por lágrimas, por tristeza que vem de Deus. Eu desejo para você tristeza, não a tristeza do mundo, mas a tristeza que vem do céu, que é a tristeza que provoca em nós arrependimento e nos dá um coração, querido, um coração transformado. É isso que Deus requer de nós. Lágrimas, tristeza sincera e profunda pela nossa vida, pela vida daqueles que estão ao nosso redor, clamando a Deus para que faça algo novo em nós. Você crê nisso? Você deseja isso para o seu coração? Fique de pé, eu quero orar com você. Meu desejo, querido, é que Deus te dê um coração quebrantado, um coração de servo, um coração que clama, um coração que chora. Eu desejo que você passe a estar mais do lado de quem é quebrantado, que você comece a cultuar mais do lado de quem tem se aproximado de você para poder chorar, daquele que chega perto de você e fala assim: me empresta seu ombro, eu só quero chorar, eu só quero. E você ser essa pessoa. Bem-aventurados, irmãos, felizes são os que choram. Felizes são, irmãos, os que não se conformam com a vida que estão levando. Felizes são os que vêm à casa do Senhor, irmãos, e vêm com o coração contrito. Para você que vem com o coração contrito, para você que vem com o coração quebrantado, a Bíblia tem uma promessa: Deus não rejeita. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará. Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor tem quebrantado corações em nosso meio, porque eu sei que o Senhor, Deus, despertou esse irmão, a essa irmã agora, sobre, Deus, há quanto tempo ele não chora? Há quanto tempo, Senhor Deus, ela não clama como clamava? Há quanto tempo, Senhor Deus, os cultos têm sido entra e sai da mesma maneira? Ó Jesus, tem misericórdia de nós.
Brota em nossos lábios, Pai. Brota em nossos lábios, brota em nossos olhos, Pai. Lágrimas que vêm do céu. Quebranta o nosso coração, Senhor. Não nos faz, Pai, não nos deixe ser homens e mulheres secos, de rostos secos, Pai, mas pessoas que realmente reagem, Pai, reagem a uma vida espiritual, que não se conformam com uma vida pecaminosa, mas que clamam a Deus por misericórdia, clamam a Deus por perdão. Ó Jesus, faz brotar em nosso meio, faz brotar em nós, Pai, um coração transformado. Dai-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Dai-nos um coração de amigo. Dai-nos um coração, Pai, que Te honra, de lábios que proclamam o Teu nome. Senhor, nós clamamos essa noite. Nós clamamos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.